Esta manhã nós decidimos falar sobre o tema no mundo, mas não do mundo. E eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 17. Leremos dos versículos 14 até o verso 16. João, capítulo 17. E enquanto nós encontramos o texto, eu quero lembrar também que o meu genro, o Sam, não está conosco nessa manhã, e oremos pela sua saúde. João, capítulo 17, versículos 14 até o versículo 16. Na Bíblia que eu tenho aqui em mãos, eu leio o seguinte, e convido você a conferir se a sua diz a mesma coisa. Possivelmente, versões diferentes dirão a mesma coisa, apenas com palavras diferentes. João 14, ou 17, digo melhor, versículos 14 até o versículo 16. Jesus aqui está orando, e ele diz no versículo 14, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, diz o verso 17, a tua palavra é a verdade. Irmãos, na linguagem da informática, existe um termo chamado cavalo de Troia, em inglês chamam de Trojan Horse. O Trojan Horse, ou cavalo de Troia, é um termo usado para descrever um malware, ou seja, um software malicioso criado para se infiltrar e danificar o sistema do computador sem o consentimento do seu proprietário. Um cavalo de Troia ou um Trojan Horse num computador pode até parecer aos olhos do usuário que ele está executando uma função desejável, uma função boa ou favorável, mas de fato, queridos, o que ele está fazendo é facilitar o acesso não autorizado ao sistema do seu computador. Ou seja, é um engano. Ele está ali para causar mal e não bem, para causar dano e não para ajudar. Sabem, amados, Satanás ele tem instalado a sua versão do Trojan Horse, ou do cavalo de Troia, no sistema operacional da Igreja de Deus. A verdade é que esse cavalo de Troia, ele é letal. Ele pode parecer até ser algo útil e que veio para ajudar, como o Trojan Horse parece, a princípio, num sistema de um computador. No entanto, ele tem o potencial de eliminar a espiritualidade de uma igreja, substituindo-a pelo mero espiritualismo, cada vez mais popular em nossos dias. Eu entendo que se nós desejamos ser capazes de identificar os cavalos de Troia que estão tentando se infiltrar na igreja, nós precisamos estar sintonizados com o que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira espiritualidade. Amados, nós vivemos num momento inusitado, num momento sem igual, onde algumas pessoas dentro da igreja estão questionando alguns dos nossos ensinamentos, algumas das nossas doutrinas distintivas, estão questionando-as mais até do que os de fora. Esse é o século 21. Um fiel adventista, indignado com a situação da igreja, ligou para o seu pastor, e eu ouvi isso dos lábios desse pastor. Ele disse, esse membro que é meu amigo pessoal, ligou para mim, disse esse pastor, e disse, eu quero a minha igreja de volta. É um membro que já tem uma certa milhagem rodada dentro da igreja há alguns anos. Eu quero a minha igreja de volta, foi o seu clamor para esse seu amigo pastor. E o pastor disse que em seguida ele falou, eu confesso que eu não sei se algum dia eu poderei vê-la novamente como ela sempre foi. Irmãos, que pena, que pena. Uma das chaves poderosas
para o sucesso em nossas igrejas e em nossos púlpitos, bem como em nossos esforços evangelísticos, irmãos, continua sendo fidelidade à palavra de Deus e à mensagem que Ele nos comissionou a pregar. Amados, nós não podemos sair disso. Temos que pregar nossa mensagem em sua totalidade, sem acréscimos e sem cortes. Sim, porque hoje há quem esteja fazendo acréscimos, mas há também quem esteja dando descontos em princípios, em normas, em valores. Isso não pode acontecer. Existem hoje forças tentando desmantelar aquilo que no passado foi tão laboriosamente construído sob a direção indispensável do Espírito Santo e que fez dessa igreja o que essa igreja é hoje. Nos deparamos hoje em nossos púlpitos com algumas peças de erudição que alguns erroneamente chamam de progresso intelectual, mas que na verdade estão mais para a filosofia medieval do que qualquer outra coisa. Sabe, irmãos, com o tempo parece que nós estamos nos envergonhando de ser adventistas. Estamos nos envergonhando de ser um povo santo, um povo diferente, um povo separado. E Deus nos chama para sê-lo. Estamos nos envergonhando, irmãos, de ser únicos. Tenho dito aqui muitas vezes e jamais me cansarei de enfatizar isso. Deus não tem duas noivas. Se você concorda com isso, eu quero ouvir um amém. Quem é a noiva de Cristo? Me ajudem. Quem é? Segundo a Bíblia. A igreja. Cristo não tem duas noivas, muito menos 3, 4 ou 5. Ele só tem uma. E qual é a noiva de Cristo? É a igreja fiel à Bíblia, fiel aos ensinos bíblicos, não a tradições de homens, não a coisas que homens dizem, mas ao que Deus diz. Essa é a noiva de Cristo. Outras podem até parecer ser a noiva de Cristo. Sim, existem algumas noivas, outras que cantam hinos parecidos com a noiva de Cristo. Adoram de uma maneira, sua liturgia em alguns aspectos se assemelha à noiva de Cristo. Mas quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, nós conseguimos fazer a diferença entre o genuíno e o falso, entre o autêntico e o parecido. Acontece que, irmãos, hoje, em alguns segmentos, nós estamos deixando de ser autênticos e estamos querendo nos parecer com quem quer se parecer conosco. Nós estamos confundindo alguns lá de fora, fazendo um tipo de hibridismo em nossa vida espiritual. Um sincretismo que é a mistura do sagrado com o profano. Na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de louvar, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de nos divertir. Meus queridos, em algumas de nossas igrejas já não mencionam mais o espírito de profecia. Quando os pregadores se referem a Ellen G. White, eles dizem uma escritora norte-americana. É bem verdade que ela foi uma escritora norte-americana, mas isso não é tudo que ela foi. Porque se ela foi apenas uma escritora norte-americana, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não passa de também uma igreja de origem americana. Irmãos, é importante que nós tenhamos convicção do que cremos, porque cremos. Ellen G. White não é o foco, o dom profético é que é o foco. Deus tem na sua igreja características que a distinguem de outras, e já falarei um pouquinho mais sobre isso. Mas a minha pergunta continua, irmãos, para onde estamos indo nós? Eu quero lembrar, amada igreja, que púlpitos tímidos produzem igrejas tímidas. Púlpitos, irmãos, inseguros produzem igrejas inseguras. Púlpitos onde tem-se medo de pregar a verdade, produzem igrejas que também têm medo de testemunhar da verdade. Minha Bíblia diz, irmãos,
quanto aos tímidos. Você conhece o texto de Apocalipse 21, versículo 8. João é muito claro em dizer ali que os medrosos, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Cabe um amenzinho aí? No reino dos céus só haverá corajosos. Nós temos que ter coragem, irmãos, de pregar o que nós cremos, mas primeiro precisamos viver o que pregamos. O mundo aí fora está cansado de teoria, o mundo quer ver prática. Amados, Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. E ainda em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, como eu mencionava minutos atrás, a igreja de Deus, ela é identificada como aquela contra a qual o diabo tem um grande ódio. E ele persegue os descendentes dessa mulher, que são identificados no texto por duas características. Quais são? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está em Apocalipse 12, versículo 17. Os mandamentos de Deus, todos nós sabemos quais são e onde estão. Êxodo capítulo 20, versículos 3 até o versículo 17. Aí estão os 10 mandamentos. Mas e quanto ao testemunho de Jesus? Amados, Deus não nos deixa na ignorância com relação a esse assunto. E também Deus não deixa isso a critério do homem para definir o que é o Espírito, o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, versículo 10, no finalzinho do verso, nos diz que o testemunho de Jesus é o quê? É o Espírito da profecia. Graças às orientações, irmãos, dadas por Deus a nós, através desse instrumento escolhido pelo Espírito Santo, essa igreja passou de uma pequena chama no século XIX a esse grande farol que ela é no século XXI. Amados, a ONU reconhece haver no planeta Terra 200. E eu estou aqui só checando o número para não errar. A ONU reconhece que existem no mundo 238 países. Desses 238 países existentes no mundo, a Igreja Adventista está presente em 215. Nós somos tão católicos quanto a Igreja Católica no que respeita à palavra católico. O que quer dizer católico? Quem sabe? Universal. Irmãos, essa igreja tornou-se de um pequeno grupo em 1844 e que foi organizada em 1863. Essa igreja se tornou uma igreja com mais de 20 milhões de membros, espalhados em mais de 200 países pelo mundo. Sabem, amados, a igreja de Cristo está presente em todo o mundo, graças à Bíblia e ao Espírito de profecia, através do qual Deus nos deu instruções de caráter administrativo, mas também de caráter de ordem espiritual. Os escritos do Espírito de profecia têm um único propósito: nos levar para a Bíblia e nos ajudar a entendê-la melhor, a ampliar nosso conhecimento das Escrituras. Volto a lembrar que a Igreja Adventista tem 28 doutrinas fundamentais e nenhuma delas foi extraída de nenhum livro escrito por Ellen G. White. Portanto, a falsa acusação de que nós somos uma seita não tem qualquer fundamento. Falam que nós somos seita apenas para assustar seus membros e impor neles o medo de se aproximar de um adventista. Porque um adventista, quando senta com alguém para estudar a Bíblia, o faz somente com a Bíblia, nenhum catecismozinho da igreja, não. Nenhum livrinho da igreja adventista, não. Só Bíblia. Ontem à noite, depois que fizemos a cerimônia fúnebre, fomos dar um estudo bíblico, minha esposa e eu. Estamos estudando com uma família que só pode ter o estudo sexta-feira à noite. Então lá estávamos nós estudando. E o esposo disse para mim, palavras dele, irmãos, faladas ontem à noite, então estão bem fresquinhas na minha mente.
Ele disse que estava conversando com um pastor de uma outra denominação, que é seu vizinho, no outro prédio que ele morava. Ele dizia, ele morava embaixo, eu em cima. E ele disse, ele foi até a minha casa e começou a falar algumas coisas que ele disse, eu sabia que o que ele estava falando não estava na Bíblia. E aí ele contestou, porque o pastor estava falando para ele sobre o arrebatamento secreto. E ele disse, pastor, parece-me que a Bíblia fala que quando Jesus vier, todo olho o verá. E como é que é esse negócio de arrebatamento secreto? E ele disse que esse pastor parou, olhou para ele e disse, os adventistas ensinam assim. E ficou calado, ele me contando, ele ficou calado e depois virou as costas e voltou para seu apartamento. Não teve mais argumento. Irmãos, contra a verdade, ninguém pode se manter de pé. E nós precisamos conhecer essa verdade, precisamos viver essa verdade. Ellen G. White, ela nos fala, queridos, dessa plataforma em cima da qual nós temos que erigir, edificar a nossa fé. Ela diz que nós não podemos fugir dessa plataforma. Ela diz que seus escritos são uma luz menor, uma pequena lanterna para nos conduzir a este farol supremo que é a luz maior, a Bíblia. Meus amados, uma vez perguntaram a João Batista, és tu profeta? Qual foi a resposta de João? João Batista disse, eu não. O que Jesus falou a respeito de João nesse sentido? Quem se lembra? Não há nenhum homem nascido de mulher maior do que João, em termos proféticos. Jesus disse que João era o maior profeta que havia. E João disse que ele não era profeta. Impressionante. Um dia alguém perguntou a Ellen G. White, és tu uma profetisa? Ela disse, não, eu não. Eu sou um mero instrumento humano que Deus decidiu usar. Sabe, amados, lamentavelmente entre nós tem havido um crescente grito por parte de um grupo para implementarmos mudanças na igreja. Sim. Esses, em alguns lugares, inclusive, já conseguiram transformar aqui o ambiente do púlpito numa sala de estar. Tem algumas igrejas onde o púlpito já não está mais no seu lugar, essas cadeiras não estão mais no seu lugar, já não tem mais plataforma, porque eles acham que isso aqui já está ultrapassado. Agora tem uns sofás, um tapete, uma mesinha de centro, uma verdadeira sala de estar. Eu fico pensando, qual é o ponto? Qual é o ponto? Porque eu, pelo menos, irmãos, quando estou numa sala de estar, quando eu estou sentado num sofá, eu costumo me jogar e ficar à vontade. Afinal, estou na sala de estar. Mas quando eu estou, irmãos, num ambiente como este aqui, eu sou impelido a adotar uma circunspecção, porque eu não estou numa sala de estar. Eu estou na presença de Deus, no seu santuário. Um Deus que é tão meticuloso, que na Bíblia prescreveu detalhes de como Ele quer ser adorado, prescreveu detalhes de como um sacerdote deve se vestir. Um Deus que se preocupa com detalhes. Olhe para qualquer pássaro com suas penas coloridas e veja se Deus não se preocupa com detalhes. Olha a combinação de cores. Minha esposa de vez em quando diz para mim, puxa vida, se eu fosse pintar esse pássaro, eu nunca teria pensado nessa combinação de cores. Nosso Deus é tremendo. Ele é detalhista do microcosmos ao macrocosmo. Ele cuida de cada detalhe. Lamentavelmente, irmãos, há aqueles que querem transformar a plataforma da igreja num palco. Há aqueles que querem transformar um louvor e estão conseguindo. Em muitos ambientes já o louvor agora é um show. A mordomia já mais se parece com loteria e assim a coisa está indo. Quase num tom de protesto, esses insistem. Nós queremos uma mensagem moderna, desenhada para os jovens. Irmãos, até onde eu entenda, a Bíblia não nos separa por idades, não nos divide por gerações ou por idades. Muito pelo contrário.
Se você for a Ezequiel capítulo 4, versículo 6, nós encontramos ali, irmãos, de que pouco antes daquele grande e terrível dia do Senhor, o texto diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Ou seja, uma evidência da atuação de Deus na igreja dos últimos dias será a cooperação entre jovens e adultos. A união de ambos na proclamação da mensagem e não na separação. Oh, nós queremos uma igreja jovem. Há igrejas por aí que já têm um culto jovem separado do culto de adultos. Como se nós tivéssemos um Deus jovem e um Deus mais idoso. Não há motivos, irmãos. Nós podemos honrar a Deus juntos, celebrar a Deus juntos. Recentemente, a questão de meses atrás, eu fui convidado para fazer uma semana de oração numa igreja central no Brasil. E fui convidado pelo diretor de jovens daquela igreja. E aquele líder de jovens me ligou e me disse: pastor, por favor, nós queremos que o senhor apresente para nós mensagens de reavivamento e reforma. Um líder de jovens, numa capital brasileira. Ele disse: pastor, nós queremos alimento sólido. Amém? Esse é o clamor da nossa juventude. E eu começo a identificar, irmãos, onde está o problema. Sabem, pregadores da minha igreja e demais pregadores que estiverem me ouvindo, na Bíblia nós não encontramos uma mensagem para jovens e outra mensagem para os de mais idade. Na Bíblia nós encontramos uma mensagem, aplicável a todos, como diz o americano, across the board, a todos indistintamente, irmãos. E essa mensagem foi enviada por Deus, tanto para jovens quanto para adultos e crianças. Está provado, irmãos, que o liberalismo não está realizando pela igreja aquilo que os seus proponentes disseram que ele realizaria. Os proponentes do liberalismo disseram que se a gente flexibilizar, se a gente baixar um pouquinho as normas, a igreja vai se encher de jovens. O que tem afastado os jovens da igreja são as normas muito rigorosas. Irmãos, isso é uma grande mentira. E o pior é que tem gente acreditando nessa mentira. Eu quero dizer aos senhores que o liberalismo não produz uma igreja comprometida com a missão. E uma igreja sem missão não é igreja. É apenas um ajuntamento sem sentido de crentes. Sim, meus amados, George Whittle, há mais de meio século, ele falou isso aqui. Olhem bem, ele disse: as igrejas com sólidas exigências morais e doutrinárias para os seus membros são as que crescem. Olha, isso foi dito há mais de 50 anos atrás. As igrejas com sólidas exigências morais e doutrinárias para os seus membros são as que crescem. Em contraste, diz ele, aquelas que têm dificuldades em dizer aos seus membros como viver um cristianismo autêntico, as que pregam mensagens ao estilo cristianismo sabor baunilha, têm sofrido de uma hemorragia que começou nos anos 60 e as está levando à morte desde então. E ele segue, ainda diz: a teologia de vanguarda e a busca pelo culto politicamente correto, diz ele, tem se revelado uma receita para a catástrofe eclesiástica. Agora veja o que ele diz na sequência. Milhões de diversas denominações estão indo embora, porque não encontram mais um bom motivo para permanecerem. Irmãos, na Europa e agora também na América, igrejas estão se transformando em museus. Na Europa e também na América, igrejas estão sendo derrubadas para em seu lugar construir prédios. Em Boston, várias igrejas tombadas pelo patrimônio histórico da cidade de Boston, portanto não podem ser demolidas, foram modificadas por dentro e hoje são condomínios.
Por fora você olha, é uma igreja, uma catedral lindíssima, mas quando você entra, é um condomínio, lá dentro estão apartamentos. Eu já contei aqui quando eu estive na cidade de Dublin, na Irlanda, fazendo uma semana de oração. Fui convidado a visitar uma igreja, um sábado à noite, e eu fui. E quando chegamos lá à distância, a pessoa que me levava me dizia, está vendo aquela igreja? Linda igreja, uma tremenda catedral com uma torre alta. E eu disse, de fato, toda de pedra, bem sólido o edifício. Ele disse, nós iremos lá. E quando chegamos, irmãos, lá, de igreja só tinha o templo, ou só o edifício, porque era agora um bar, restaurante e clube. E lá na frente da igreja está bar, restaurant and club, church. Irmãos, eu fico imaginando, olha, eu confesso, irmãos, se eu fosse Deus, eu dava um tapa, pelo menos, em quem teve aquela ideia. Oh, brother! E lá eu pude ver pelas janelas, saindo fumaça de cigarro, povo lá dentro bebendo, e eu pensando, gente, isso aí é um lugar onde Deus foi adorado. Esse é o mundo no qual estamos vivendo, e nós temos isso escrito aí, irmãos. Essas mudanças que estão buscando, irmãos, estão simplesmente sucateando a igreja cristã. Dentro do catolicismo se vê isso, dentro do metodismo se vê isso, dentro do sistema episcopal, batista, por onde você for, e agora o diabo tenta se infiltrar em nosso meio, mas aqui não, irmãos, aqui não. Irmãos, eles não têm além da Bíblia, eles não têm nada mais para guiá-los. Nós, além da Bíblia, que nós nem precisaríamos de nada mais além da Bíblia, mas nós temos o espírito de profecia, que não fala nada que não esteja apoiado pela Bíblia. Então nós temos essa outra expansão, por que não utilizarmos isso, irmãos, a fim de combatermos o inimigo? Jovens e idosos, todos nós precisamos de disciplina, da admoestação, da correção, oferecidas pela palavra de Deus. Irmãos, quando os membros entendem que podem fazer o que querem, a igreja perdeu o seu valor, a religião perdeu o seu sentido, e o cristianismo perdeu o seu poder. Isso é o que acontece quando cada um acha que pode fazer o que quer. Em sua proposta de modernizar a igreja, Satanás tem buscado humanizar a Deus e divinizar o ser humano. Sim, é isso mesmo. Em muitas igrejas, a liturgia não está mais voltada para Deus, está voltada para o público, para o auditório. O importante não é mais o que Deus pede, o importante agora é o que o membro deseja. A advertência de Paulo a nós, irmãos, em em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não nos esqueçamos de que Deus, irmãos, Ele mesmo diz lá em Malaquias 3, 6, assim também como lá em Hebreus 13, versículo 8, Ele nos assegura, eu sou o Senhor, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos tratando Deus como se Ele fosse um Deus descartável, um Deus confuso, um Deus que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, mas esse não é o Deus que eu conheço, não é o Deus que eu sirvo. Muitos crentes inseguros em sua fé, e mesmo alguns pregadores, irmãos, temem confrontar as pessoas com a verdade bíblica e perdê-las. Mas eu nunca vi isso acontecer. Até porque, irmãos, se assim fosse, João Batista não teria tido êxito no seu ministério. Aqueles que pensam assim, esqueceram de avisar isso para João Batista, porque João Batista chegou a chamar alguns de quê? Quem se lembra? Raça de víboras. O próprio Cristo, com todo amor, mas chegou a chamar alguns de sepulcros caiados, hipócritas.
Ah, meus amados, muitas vezes essa palavra tem que penetrar fundo. E eu não estou aqui advogando, defendendo a agressão verbal a quem quer que seja. Eu estou falando, irmãos, da pregação da verdade. Contato, claro. Com amor, claro, mas também com coragem e com firmeza. Sem acréscimos e sem cortes. Em São João 6,66 nós lemos. Jesus fez ali naquele contexto um sermão, irmãos. Ele estava pregando e após aquele sermão, a Bíblia diz no versículo 66 de João, capítulo 6, a Bíblia diz que, quando ele terminou aquele sermão, diz ali, desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Tornaram para trás e já não mais andavam com ele. Sabem por quê, irmãos? Porque a chapa é quente. Porque seguir a Cristo exige apertar o cinto. Jesus nos manda tomar a cruz. Jesus nos manda negar a nós mesmos e segui-lo. Poucos querem fazer isso, irmãos. Todos querem ir para os céus, mas querem ir à sua maneira. E o pior é que muitas igrejas pavimentam esse caminho para esses, dizendo que Deus é amor, nós estamos debaixo da graça. Queridos, essa pregação de graça vai gerar muita desgraça. Bonhoeffer chega a chamar essa graça de graça barata, uma graça separada de obediência. Essa não é a graça que Deus nos oferece. Aqueles vão embora, sobram ali os seus discípulos mais íntimos, e Jesus se vira para eles e diz, olha, antes que vocês também vão, fica tranquilo, eu vou aliviar agora, da agora para frente, eu não vou falar mais nada duro para vocês também não irem, senão eu fico sozinho. Foi isso que Jesus disse? Não! Jesus se virou para eles e disse, e aí, vocês também não querem ir? Aproveita, a porta está aberta. Sabe, irmão, Jesus nunca negociou princípios para manter auditórios. Jesus nunca tentou ser popular. Jesus foi só fiel. Fiel a seu ministério. E é isso que nós precisamos ser, queridos. A pregação da palavra, mesmo quando feita com todo amor, com toda diplomacia, ela sempre irá confrontar nossas naturezas pecaminosas carnais e gerar em nós desconforto. Irmãos, eu estou lendo esse livro há mais de 50 anos. E há mais de 50 anos esse livro me causa desconforto. Esse livro me machuca, porque ele pisa na minha natureza carnal. Ele me machuca daqui, mas me cura dali. Ah, irmãos, ele me fere para me salvar. Amados, Deus nos chama a pregar a palavra com poder e deixar os resultados com ele. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Paulo ali diz a Timóteo, e você pode abrir comigo sua Bíblia e ver. Paulo diz, Timóteo, eu te conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. Eu te conjuro, Timóteo, a que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Irmãos, esse tempo chegou. Muitos não querem ouvir a sã doutrina. Eles querem ouvir um negócio mais ou menos, sabe, um açucarado aí, um diluído em água, alguma coisa que não mexa na minha zona de conforto. E já está profetizado, Paulo disse, haverá um tempo, virá um tempo em que muitos não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Agora ele diz para Timóteo, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ó, queridos, que admoestação dada a um pastor novo, que estava começando o seu ministério, que era o pastor Timóteo. Irmãos, sabem, alguns aspectos de nossas crenças
têm estado meio empoeirados pelo desuso. Alguns aspectos das nossas crenças que ninguém mais fala nelas. Uma delas tem a ver com estilo de vida ou conduta cristã. Irmãos, essa é a nossa doutrina fundamental número 22. Dificilmente você irá a uma igreja onde alguém esteja no púlpito pregando sobre joias, adornos, pinturas e vestimentas. Ninguém mais toca nisso. Sabe por quê? Porque isso gera desconforto, isso gera da parte de alguns uma resposta de irritação. Eu uma vez estava numa igreja, eu era pastor de uma igreja, não essa, e eu disse do púlpito, porque o problema lá estava muito sério, e eu disse: irmãos, eu irei trazer para os senhores uma mensagem 100% bíblica, mostrando o que Deus fala sobre joias, vestimentas, pinturas e adornos, e até de tatuagens. A saída, irmãos, uma irmã veio a mim, nunca esqueço. Ela veio a mim e disse: pastor, qual será o sábado que o senhor irá pregar sobre joias? Eu falei: irmã, eu ainda não tenho esse sábado determinado, porque eu vou trabalhar nesse sermão. Ela disse: não, eu só quero saber para eu não vir à igreja naquele sábado. Irmãos, é de doer. É de doer. Sabem, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. E eu quero dizer aos senhores, meu próximo sermão nessa igreja, eu vou falar sobre joias, pinturas, vestimentas, adornos e tatuagens. Piercings. Até porque, irmãos, eu sei que alguns se usam porque não sabem. Eu preguei sobre esse tema numa igreja, aqui em Massachusetts. E quando eu terminei, a saída veio a mim uma jovem senhora, ela e seu esposo. E ela disse para mim com os olhos arregalados: pastor, eu sou filha de pastor. E eu sei, o pai dela foi meu colega de faculdade. Ela disse: eu sou filha de pastor. E eu nunca soube que Deus fala tanto sobre esse assunto como eu vi hoje. Ela dizia: eu só não uso por respeito a meu pai, mas não por convicção bíblica. Agora sim eu tenho convicção bíblica. E amém por isso. E eu sei, irmãos, que algumas pessoas ficam meio em dúvidas. Ninguém fala no assunto. Será que isso não é apenas uma questão de opinião? Não é não, irmãos? E os senhores verão que nós iremos do Gênesis ao Apocalipse. Toda a Bíblia fala no assunto. Tamanha é a sua importância. Sabe, amados, por que ninguém fala nesses assuntos? Eu não entendo. Porque nós somos chamados para sermos um povo piedoso, um povo que pensa, sente, age e reage de acordo com os princípios dos céus. Porque nossa pátria não está aqui, não é aqui. Isso significa que a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos divertimos, a maneira como nós comemos, a maneira como nós nos entretemos, devem corresponder aos mais altos padrões cristãos. Paulo diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão diz isso, mas Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ele diz, fazei tudo para quê? Irmãos, quando eu compro uma roupa, eu preciso olhar para aquele modelo e dizer: será que isso aí honra meu Deus? Quando eu me visto, antes de eu botar o pé fora da porta do meu quarto, todos aqui se olham no espelho, e eu preciso responder honestamente à pergunta: essa roupa está honrando o meu Deus? Porque às vezes nós colocamos algumas roupas, irmãos, que fazem a gente parecer um chouriço, ou sei lá, uma salsicha. O que é isso?
essas vestimentas são desenhadas, irmãos, por pessoas com mentes poluídas, corrompidas, pecaminosas, para fazer as santas filhas de Deus estarem vendendo o seu corpo, suas formas, suas curvas, para olhares pecaminosos. A mulher tem que entender que ela não é tão atraída pelo olhar quanto o homem. Portanto, a maneira como uma mulher veste pode levar muitos homens a pecar, especialmente se eles não estiverem numa comunhão melhor com Deus. Então, por que fazer isso? Mas vamos falar sobre isso na próxima oportunidade, irmãos. Embora a gente reconheça que as diferenças culturais influenciam o nosso modelo de vestir, nosso vestuário, de acordo com a Bíblia, deve ser simples, deve ser modesto, deve ser de bom gosto, deve ser decente, deve ser apropriado àqueles cuja verdadeira beleza não se limita ao exterior, mas, como diz a Bíblia, no ornamento imperecível de um espírito manso e tranquilo. Irmãos, a oração de Cristo pela sua igreja foi: não peço que os tire do mundo, mas e sim que os livre do mal. Ah, meus amados, a sua prece foi: eles não são do mundo, como também eu não sou. De que modo, irmãos, pode um cristão estar simultaneamente no mundo e separado dele? Como? Sob que aspectos deveria o estilo de vida cristão ser diferente daquele do mundo? Os cristãos deveriam adotar um estilo de vida diferente, irmãos, não pelo capricho de serem diferentes, mas porque Deus nos chamou para viver por um princípio. Eu um dia pregava sobre esse tópico numa igreja, falando de joias, de adornos. Creio, irmãos, uma igreja que, quando chegamos ali, ela estava bem fora dos trilhos. Acreditem, quando eu terminei de pregar, eu notei que havia uma senhora nos visitando com 2 brincos enormes. Ao lado dela estava sua filha com 2 brincos enormes. E eu sabia que era a primeira vez que aquelas duas tinham entrado na igreja. A mãe e a filha com os netinhos, com os filhinhos, que ela havia trazido para uma programação dos aventureiros, que ela havia botado a filhinha, porque alguém disse que tinha essa programação, esse evento na igreja para as crianças, mas elas eram de uma outra denominação. E eu estava pregando sobre joias justo naquele sábado, o primeiro sábado que elas entraram. Eu havia orado a Deus, eu havia pedido a Deus: Senhor, me oriente como pregar, como falar, não me deixe ferir ninguém por mim mesmo. Se a tua palavra ferir, está bem ferido. Agora eu aqui não posso. E eu preguei. Quando eu terminei, eu desci pelo corredor central e fui até a porta para cumprimentar as pessoas. A primeira pessoa a sair foi um dos líderes daquela igreja. Acreditem, ele chegou para mim e disse: o pastor não poderia ter sido mais infeliz na apresentação da sua mensagem. E eu pensei, por falar em infeliz, deixa eu segurar a mão desse. E eu disse: por que você fala isso? Não, porque tem 2 visitas ali que o senhor feriu com suas palavras. Eu disse: você está equivocado. Primeiro, não foram minhas palavras, foram as palavras de Deus. Segundo, Deus, quando fere, fere para curar. E segurei firme a mão, e apertei. Ele era meio pequenininho, eu aproveitei. Entendeu? E quando eu soltei, fui cumprimentar o povo, irmãos, e as pessoas foram saindo. E veio aquela senhora, com a sua filha. Uma senhora elegante, uma senhora educada. E ela havia, no Brasil, trabalhado num canal de televisão famoso no Brasil, TV Globo. Uma mulher bem preparada, e ela chegou para mim com a elegância de sua postura e seu jeito de falar. Ela segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse: pastor, eu nunca imaginei que a Bíblia falasse tanto no assunto de joias, nunca. E eu disse: pois ela fala. E ela disse: pastor, eu quero aprender mais. E eu falei: com muito prazer. A senhora me dá seu endereço? Terei o maior prazer em visitar a senhora para estudarmos mais sobre o assunto.
Ela disse, com muito prazer, pastor. Quer dizer, pastor, que não pode usar mesmo, né? Aí eu falei para ela, escute, senhora, eu sei o nome dela até hoje, mas eu vou evitar falar aqui, apesar de ser positivo o exemplo, o resultado final. Eu disse, senhora fulana, esse é um assunto que eu trouxe para apresentar para a igreja. Com a senhora, eu preferiria sentar e a gente começar a construir o edifício do alicerce, porque isso aí já está lá quase no telhado, e a gente não constrói uma casa do telhado para baixo. Então, se a senhora não se importa, vamos conversar, começando pelo alicerce, e aí eu vou chegar a tratar desse assunto com a senhora no momento. Ela disse, não. O senhor não falou nada que não estivesse na Bíblia. Pode vir do telhado para baixo mesmo. Não pode usar não, né? Eu falei, não pode não. Já que a senhora quer ouvir, é isso. Não pode não. Eu disse, ok. Foi embora com a filha. Irmãos, no sábado próximo, as duas voltaram. E o infeliz disse que eu tinha sido infeliz. As duas voltaram. Sem brinco. A mãe e a filha com 2 brinquinhos pequenininhos. Porque aí a mãe já me disse, pastor, a minha filha está com um brinco pequenininho porque quem furou a orelha dela fez um buraco muito grande. E ela tem o cabelo curtinho, ela fica com vergonha dos buracos. Ela botou 2 brinquinhos pequenininhos só para tapar o buraco. Aí pode, não pode? Eu falei assim, pode não. Eu falei, escute, quando Deus te pede branco, não traga bege claro, traga branco. Quando Deus diz que é preto, não venha com cinza escuro, venha com preto. Porque com Deus é sim, sim, não, não. Então o pequenininho não pode não. Pastor, faz sentido, faz sentido. No outro sábado, lá estavam elas duas, com um buraco, sem brinquinho. E eu continuei a estudar com elas duas. Tive o privilégio de batizar a mãe, a filha, o genro que eu conhecia em casa, não tinha vindo à igreja, passou a frequentar, e depois a neta da mãe. Até hoje, todos são fiéis adventistas. São uma bênção para a igreja. Num sermão que eu não poderia ter sido mais infeliz em apresentar, de acordo com um infeliz. Sabe, amados, essa igreja é de Deus, essa mensagem é de Deus, e eu digo aos senhores, eu gosto muito de ter amigos, eu gosto muito de receber sorrisos, eu gosto muito de abraços, eu gosto muito de tudo isso, irmãos, mas eu não posso comprometer a mensagem por causa disso. Eu estarei sendo sempre fiel ao que Deus me manda pregar, até o último dia que eu tiver o privilégio de estar de pé, respirando e pregando. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus nos ajude a ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Eu, irmãos, e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero dizer aos senhores que quando eu digo a minha casa, não me limito à minha residência e minha família íntima. Essa é minha casa. Vocês são meus irmãos, vocês são minha família. E nós serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe.